E aí galera, beleza? Eu sou o professor Felipe Silva, da área de Sociologia, e estou aqui com a galera do Liberal para ajudar você no Enem desse ano. Para quem não sabe, já está começando uma maratona de estudos promovida pelo Jornal Liberal. E eu estou aqui para te ajudar a entender as questões de sociologia que caem na prova do Enem, como você vai encontrar e como essas questões podem te ajudar a resolver a redação. É isso aí, galera. Então esse é o programa Liberal na Escola. Então fica calmo, pega aquele lanche leve para não engordar e vem com o tio. Bom, galera, a gente vai começar trabalhando um pouco sobre o que seria a sociologia dentro do Enem, como ela consegue trabalhar e como ela é trabalhada no contexto da prova. Porém, o que é muito importante ressaltar é que dentro do Enem a sociologia aparece sobre três vertentes diferentes: a sociologia em si, a antropologia e a ciência política. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da sociologia, cujos assuntos são bastante diversos, e da ciência política. Mas a gente também vai trabalhar em um vídeo um pouquinho mais separado as questões culturais que podem cair dentro da sua prova e como essas questões, como esses pensamentos vão te ajudar a refletir na hora de você fazer a sua redação. É isso? Então, vamos lá. A gente vai abordar um pouquinho sobre os conteúdos que acabam caindo no Enem. Se você puder dar uma olhada bem aqui, a gente tem uns tópicos bastante interessantes que caem, e caem não apenas em questões diretas, mas também em questões disfarçadas. Como a gente entende essas questões disfarçadas? São aquelas questões que te mandam um determinado texto, ou um documento, ou um dado, e te pede para identificar como este assunto surge dentro da questão. O nosso primeiro tópico a abordar aqui é a cidadania. Quando a gente vai pensar sobre cidadania, devemos não só apenas pensar em nossos deveres, mas também os nossos direitos. Então, nós temos o direito à educação, nós temos o direito a ter uma vida onde todas as nossas necessidades sejam tratadas, seja de educação, saúde, segurança, alimentação. Esses são os nossos direitos como cidadãos, mas também nós temos os nossos deveres cívicos, não só apenas o que a gente entende como as eleições, mas também a questão de ajudar a melhorar a convivência em sociedade, o que é muito importante atualmente devido aos momentos que nós estamos passando. Bom, através disso, através de toda essa cidadania, que nós temos um exemplo que nós vamos ver daqui a pouco sobre como essa cidadania aparece na sociedade, nós devemos entender que o cidadão ele precisa estar presente na sociedade de forma efetiva para que assim a gente possa transformar o meio onde a gente vive em algo melhor. Bom, ok, até aí da cidadania, então a gente vai agora para um outro conceito muito importante, galera. É o conceito da xenofobia. Ah, professor, o que é xenofobia? Eu nunca ouvi falar dessa coisa. Bom, vamos diretamente para o significado da palavra. Xenofobia é aversão e ódio àquilo que vem de fora. E a gente não está falando aqui sobre questões culturais ou sociais, mas estamos falando das questões de pessoas. Xenofobia é o preconceito contra pessoas que vêm de fora. Professor, como é que eu posso perceber isso? Ok, vamos lá. Você pode perceber isso da seguinte forma. Vamos supor que uma pessoa que venha de outro país e chegue aqui na cidade. Por algum motivo, outra pessoa acaba sendo preconceituosa com ela ou a tratando de forma diferente porque ela fala de uma forma diferente, normalmente com o sotaque do país de origem dela. Isso significa que a pessoa está sendo o quê? Xenofóbica. Vamos lembrar um pouquinho das questões históricas. Há algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos, um certo presidente disse que não permitiria que os imigrantes entrassem no país porque eles roubariam os empregos dos americanos, porque eles
maculariam, e quando eu digo macular, é mudar a cultura americana de uma forma ou de outra. Então, a xenofobia é isso. Professor, a xenofobia só existe entre países? Não, gente. Se você é de um estado diferente e de repente chega em outro estado, algumas coisas podem ocasionar certas xenofobias. Vamos dar um exemplo aqui. Se vem uma outra pessoa de um estado do Nordeste e as outras pessoas deste outro local onde ela chega se referem a ela através de nomes pejorativos. Por exemplo, como acontece algumas vezes de chamarem todas as pessoas que moram no Nordeste de forma pejorativa de Ceará. Do mesmo jeito que, abrangendo isso para uma escala mundial, as pessoas chamam qualquer um que tenha os arquétipos, as feições orientais de japonês, quando na verdade se tem 3 ou 4 países que têm arquétipos físicos semelhantes, mas que são culturalmente diferentes. Isso é a xenofobia, ok, galera? Intolerância religiosa. Gente, vamos manter ainda naquele conceito de preconceito, olha que interessante isso, conceito de preconceito, e entender que há uma pequena diferença entre o preconceito e o pré-conceito. O preconceito, de fato, ele é um conceito que você tem sobre algo que você ainda não conhece. Então, por exemplo, vamos supor que alguém não goste de maniçoba, mas nunca a provou de fato. Ele tem um pré-conceito de que talvez ela seja ruim. Só que quando ele a prova, ele percebe que era bom. Quando se tem um preconceito, significa que ele vai provar e mesmo assim continuará tendo raiva e não gostando daquilo, seja por questão de aparência ou mesmo paladar. Mas quando se trata da religião, o assunto é um pouco mais sério. Por exemplo, é como se você fosse acuado, como se você fosse hostilizado pela a sua crença religiosa. A gente vê muito isso naquelas pessoas que são membros de religiões de matriz africana. Há muito preconceito. Grande parte deste preconceito em cima deles é por causa da falta de conhecimento e da falta de respeito entre as crenças. Professor, essa intolerância religiosa só pode acontecer com um tipo de religião? Gente, não. Intolerância religiosa acontece de vários lados. Ela se caracteriza pelo simples preconceito da sua crença, seja ela uma crença cristã, indígena, uma crença de matriz africana, seja budista, seja uma determinada doutrina. Se alguém lhe trata mal, ou se alguém age de forma diferente, lhe excluindo por causa da sua crença, do que você tem como crença, é considerado uma intolerância religiosa. Professor, como a xenofobia e a intolerância religiosa podem vir no Enem? Bom, se nós formos falar lá da abolição da escravatura, quando a princesa Isabel, que na época era regente do Brasil, assinou a Lei Áurea, você pode perceber que lá só tem um artigo, que a partir da data da publicação desta lei está abolida a escravidão do Brasil. Porém, nenhum outro artigo da lei protegia de fato os negros a terem a sua liberdade de conseguir se expressar socialmente e religiosamente. Desta forma, acabou se criminalizando algumas coisas que o negro fazia naquele período, inclusive a sua religião. Então, quando alguém, por exemplo, diz que determinada religião não presta ou que determinada religião não traz a salvação, trata-se de um preconceito religioso, de uma intolerância religiosa. Ok? Vamos lá para o próximo conceito, homofobia. A homofobia, galera, é um conceito de questões
que envolvem o movimento GLBTQIA+, certo? É você ter raiva e aversão por uma pessoa que tem, bom, não me lembro atualmente se é utilizado o termo orientação, mas aqui a gente vai usar o termo orientação, qualquer coisa depois a gente verifica e muda. A orientação sexual diferente, certo? Então isso aparece com vários tipos de preconceito. Bom, eu não sei se vocês são ou gostam de ler histórias em quadrinhos, mas recentemente surgiu um exemplo bem interessante sobre homofobia. Para quem não sabe, existe uma versão de um dos heróis mais famosos do mundo, o Superman, que se declarou bissexual na sua última edição. Isso provocou uma grande movimentação negativa por parte de alguns fãs que não aceitaram o fato do novo Superman ser bi ou se assumir bissexual, o que é uma grande vitória, no caso da representatividade que isso pode trazer. Não muito distante também, no outro lado, há um Capitão América que também é homossexual e isso também tem provocado rebuliço dentro das comunidades que consomem esses produtos. Por quê? Grande parte disso se deve sim à questão homofobia, à aversão, o que a gente chama por ódio. Perceba num ponto interessante que a gente vem tratando desde que a gente começou. Bom, a xenofobia, a intolerância religiosa e a homofobia se baseiam em conceitos de aversão, de raiva e de ódio, que são prejudiciais para a sociedade onde a gente vive. Então, quando você observa um texto que fala sobre algum crime relacionado a esse tipo de comportamento, você entende que todas essas questões envolvem questões de aversão. Ok? Vamos lá. Próximo contexto é direitos humanos e cidadania. Lembra do que eu falei logo lá no início sobre cidadania? O seu direito a ter uma vida, o seu direito a ter uma vida digna, o seu direito a ter uma alimentação que lhe faça bem, o seu direito a poder ser presente na sociedade. Tudo isso é direitos humanos. Então, se você hoje tem o seu registro, se você hoje faz parte da sociedade, tudo isso vem dos direitos humanos. Então, galera, quando a gente vai falar sobre os direitos humanos e a cidadania, a gente pode pensar da seguinte forma: qual é o meu dever como cidadão na sociedade e que direitos os direitos humanos me dão? Bom, se nós estamos hoje em uma sala de aula conversando sobre a sociedade, já podemos te dar isso como exemplo. O fato de você estar estudando, seja homem ou seja menino ou menina, já é a questão dos direitos humanos. Você tem direito à educação, assim como também tem direito ao esporte, ao lazer e a ter uma vida digna. É possível que caia alguma notícia sobre direitos humanos, né? Vamos lembrar ali da ONU, que a ONU sempre trabalha com relação a isso. Então, presta bem atenção que quando cair algo sobre a ONU ou explicando o que a ONU é, guarda bem esse conceito na sua cabeça sobre cidadania e direitos humanos, ok? Vamos lá. Movimentos sociais. Gente, isso é importante falar e é algo que cai constantemente no Enem, certo? Por que cai no Enem? Porque não existe apenas um movimento social. Existem vários movimentos sociais atuantes na sociedade de uma forma ou de outra, certo? Aqui eu vou tentar dividir os mais comuns e os que aparecem mais. A gente vai falar sobre o movimento negro, certo? Que são os movimentos que buscam combater o racismo e combater o preconceito que existe contra o negro atualmente. Então,
muitas pessoas podem chegar e dizer por aí, hoje em dia não é mais como era antes. E ainda bem que não é mais como era antes. Porque se não fosse a luta do movimento negro, as coisas poderiam continuar do jeito que estavam. Mas isso também não significa que a luta deve parar. Ela deve continuar para ocasionar mudanças na sociedade, certo? Outro movimento que também é bem importante é o movimento GLBTQIA+, que é um movimento que busca a justiça para crimes de homofobia, os direitos das pessoas trans usarem o seu nome social, a nova carteira de identidade, um novo registro. Todos esses direitos, eles são conseguidos através de luta, né? E quando eu estou me referindo à luta, não estou me referindo necessariamente a algo físico, gente. Calma lá, ninguém vai sair na porrada. O que vai acontecer é que, através do movimento social, há de buscar-se direitos que antes não existiam. E é muito importante que isso aconteça, é muito importante que eles tenham essa participação e é muito importante para nós reconhecermos esta participação quanto cidadãos. Porque a cidadania também está na busca de direitos. Olha como é interessante que tudo que a gente falou até agora tem uma relação, tem um tipo de laço que junta um com o outro. Então você, pela cidadania, perpassa pelo direito de uma pessoa que é imigrante morar em um país, perpassa no combate contra o racismo, no combate contra a xenofobia, contra a intolerância religiosa. E esse combate nada mais é do que você fazer o seu dever, realizar o seu dever de cidadão e também respeitar os direitos humanos. Certo? O próximo movimento, que é muito importante e muitas vezes já caiu como tema de redação do Enem, galera, é o movimento ambientalista, certo? A gente pode perceber que nos últimos anos, quando a pandemia já estava começando a ficar um pouquinho mais grave, o número de queimadas na floresta amazônica começou a aumentar de forma muito prejudicial. É muito importante que a gente entenda o quanto esse movimento social combate esse tipo de queimada e tenta, de uma forma ou de outra, preservar a natureza. Isso pode cair em uma determinada questão do Enem? Pode, através de textos, através de gravuras, através de charges. E você precisa entender como o movimento ambientalista trabalha, certo? Na busca pela preservação do meio ambiente, seja na fauna, seja na flora, certo? Bom, o nosso próximo tema é sobre feminismo, que também é um movimento social, galera. Também é um movimento. Gente, eu acho que o grande problema com relação ao estudo do feminismo é que existem muitas fontes não confiáveis para estudar sobre ele. Muitas fontes que acabam não trazendo as informações corretas e nem o que de fato o feminismo representa. Muitas pessoas acabam dizendo por aí que o feminismo é uma espécie de inversão de papéis, quando na verdade não é nada disso. Gente, o que a gente precisa botar na nossa cabeça e que é um conceito básico do feminismo não é uma inversão de valor. Como assim não é, professor? Me explica melhor. Bom, na sociedade atualmente, nós temos um regime patriarcal. Ok, patriarcal, o pai é a origem de tudo, o homem é a origem de tudo, ele é o provedor. Isso tem mudado com o tempo, mas quando a gente fala de construção social, a gente vai pegar lá neste patriarcado. Ok? Então, assim, quando a gente vai falar sobre o feminismo, algumas pessoas acabam entendendo que ele quer que esse papel se inverta. E como é que ele quer que esse papel se inverta, professor? Eles querem que as mulheres ganhem mais do que os homens? Eles querem que os homens fiquem em casa trabalhando e fazendo as coisas e elas saiam para trabalhar? Olha, não.
O que elas querem é igualdade. E é o correto a se fazer, é a igualdade. Porque, gente, pensa comigo. Se uma mulher e um homem exercem a mesma função, por que a mulher precisa ganhar menos do que o homem? Então, o feminismo, ele combate esta desigualdade. E esta desigualdade que ele combate é evidente ainda na sociedade. Então, quando você entra no mundo do trabalho, que você vê que uma mulher que exerce a mesma função do que um homem, às vezes até uma função superior à função dele, ganha menos do que ele ganha, você percebe que tem alguma coisa que está errada no meio dessa situação, certo? É também trazer a segurança para a mulher, para que a mulher possa andar sozinha, possa usufruir da liberdade que é garantida a ela pelos direitos humanos, sem se sentir ameaçada, entendeu? É que ela não seja julgada socialmente pela roupa que ela veste ou pelo jeito que ela fala, né? Como a gente encontra isso numa questão, professor? Bom, uma das maiores teóricas do feminismo é Simone de Beauvoir, né? Provavelmente algum texto sobre ela pode acabar caindo na prova, e se você tiver o conhecimento prévio sobre o que o feminismo de fato significa, isso pode te ajudar muito, certo? É entender que o conceito de feminismo não é inverter o papel do preconceito, mas sim equilibrar, deixar as coisas de forma correta e justas. Tudo bem? O nosso próximo tema agora é racismo. Percebam que esses temas, eles vão indo e voltando, né? E a gente percebe da seguinte forma: poxa, professor, o senhor está explicando de forma separada, mas eles sempre estão se encontrando, eles sempre estão relacionando. Eu posso relacionar o racismo e os movimentos sociais em uma única questão, certo? Então, isso é importante você saber e entender todos os conceitos que existem sobre um determinado assunto, para que você não seja pego pela prova do Enem desprevenido. Então, gente, vamos lá. O que é o racismo atualmente? A gente entende o racismo quando a cor da pele é um fator de aversão. Nossa, é até um pouco pesado falar sobre isso, porque não deveria acontecer. A grande questão é que o racismo ele pode se manifestar de várias formas. E esse racismo é combatido pelo movimento negro, certo? Bom, querem um exemplo de pequenos detalhes que já foram começando a ser mudados, mas que fazem toda a diferença? Bom, até algum tempo atrás existia um móvel, e na verdade ainda existe, um móvel que ficava bem no canto da cama, certo? Aquele móvel era chamado de criado mudo, certo? E aí você deve estar pensando, ok, professor, mas por que ele era chamado desse jeito? Porque na época da escravidão, as sinhazinhas e os senhores possuíam um escravo pessoal, e este escravo pessoal ficava sempre ao lado dele e até mesmo ao lado da cabeceira da cama, sem dizer uma só palavra. Logo, era chamado de criado mudo. Atualmente, e depois de muita luta, começou a se haver mudanças nessas nomenclaturas de palavras que são consideradas racistas, certo? E isso tem, de fato, ocasionado vitórias no movimento negro. Gente, também a gente não pode entender que as vitórias do movimento negro também são pequenas. O próprio fato do racismo ser considerado crime é uma grande vitória. Bom, se você tem Twitter ou se você está ligado nas redes sociais, houve um probleminha com a declaração de um apresentador de podcast que acabou atribuindo opinião a racismo. No caso, o que ele acha que é opinião foi considerado racismo. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Todos nós temos o nosso direito de opinar sobre um assunto. Porém,
nós não devemos influir na liberdade alheia. A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Se o meu comentário, que é minha opinião, vai machucar alguém de alguma forma, eu devo modificar essa minha opinião ou ver se esta minha opinião não é preconceituosa. Se eu só não estou semeando e espalhando a aversão que a gente estava comentando agora há pouco. E como isso pode aparecer no Enem, professor? De várias questões. Com charges, com matérias de polícia. O racismo ele pode aparecer de várias formas. Gente, vamos lá. Vamos supor que no texto base para a questão do Enem apareça um relato de um homem negro que foi impedido de entrar em uma loja. Só que ele foi impedido não por outros fatores, mas por sim pela cor da pele. Isso é um exemplo de racismo e é algo que pode vir dentro das questões do Enem. Os exemplos, como identificar, como ocorre. Bom, nosso próximo assunto é algo também bem atual, é algo que a gente tem visto bastante por aí, que são as fake news. Gente, como é que as fake news podem cair no Enem? Elas podem cair contextualizadas através de declarações, de leis, de, por exemplo, declarações institucionais de sites que excluem fake news. E agora o aluno deve estar se perguntando, tá, mas o que são fake news? A tradução do inglês diretamente já diz notícias falsas. Essas notícias falsas têm como objetivo espalhar informações que não condizem com a realidade. Essas informações que não condizem com a realidade, elas acabam prejudicando uma parcela da população que tende a acreditar e acaba não fazendo certas coisas, ou na verdade não certas coisas, não tomando certas atitudes que seriam boas para ela e para a sociedade, porque ela está informada de algo que não é real. Bom, a gente teve um exemplo bem grande sobre como isso pode acontecer durante o período onde a pandemia estava um pouquinho mais apertada, ou na verdade muito mais apertada, onde várias notícias falsas saíam divulgando que, por exemplo, quem tomava a vacina acabava tendo uma outra doença, que a vacina, por exemplo, não faria efeito, que a vacina não ajudaria, ou então que algumas pessoas até partiam para questões conspiratórias. E o que a gente precisa entender nessa questão é que essas notícias tendem a disseminar pensamentos negativos e coisas negativas sobre um determinado assunto. Então, como a gente está ali já numa campanha de vacinação mais avançada, a gente pode esperar que talvez o Enem traga algum texto sobre isso, sobre fake news. Não só sobre as questões da vacina, mas a fake news em questões gerais, alguma coisa que não é verdade, mas que foi difundida, né? Seja pelas redes sociais, sejam por veículos de informação que não têm credibilidade. Então, você sempre tem que estar atento a esse tipo de questão e como ela pode cair. Pode ser que na questão do Enem eles peguem duas matérias falando sobre o mesmo assunto. Uma sendo fake news e outra sendo uma matéria de verdade, uma matéria que fala a real. E pedir para você fazer essa comparação ou pedir para você identificar o que é ou não uma fake news. O nosso próximo assunto, que também faz parte da sociologia, e agora a gente vai entrar um pouquinho no que a gente entende como a sociologia clássica, é a luta de classes, aquele contexto lá que o tio Marx conversava com a gente. Lembra? A sociedade, ela existe através da luta de classe entre a burguesia e o proletariado, certo? Essa luta de classe, ela se manifesta até hoje na sociedade. E quando a gente já sai
de assuntos mais atuais e passa para os teóricos da sociologia de fato, é muito comum que essas questões caiam. A luta de classes é justamente os conflitos ideológicos. Gente, bota bem na cabeça que são conflitos ideológicos entre a classe dominante e a classe dominada. Professor, o que é a classe dominante? Bom, a classe dominante é aquela que, para Marx, detém os meios de produção. Professor, continuo não entendendo. Bom, se você, no caso, é dono de uma loja que vende roupa, você não é o dono dos meios de produção. Mas se você é o dono de uma grande rede industrial que produz essas roupas, você é os donos do meio de produção. Gente, meios de produção, eles são tudo aquilo que o trabalhador da fábrica utiliza na construção do seu trabalho. Então, o que é a força de trabalho? O trabalhador. Eu, você, nós somos a força de trabalho. E os meios de produção é aquilo que nós usamos para trabalhar. Por exemplo, eu sou a força de trabalho, mas os meios de produção é o quadro, é o slide, é o computador, são as câmeras, são as luzes. Então você entende agora como é que isso funciona? Para que haja produção, ou seja, para que exista esse vídeo que a gente está gravando hoje para ajudar vocês no Enem, é necessário que tenha eu, a força de trabalho, e o pessoal que trabalha na produção, que tem os meios dessa produção, certo? Fazendo uma comparação para o que a gente faz agora. Mas essa classe social, de fato, que entra em conflito com o proletariado, são os donos dos meios de produção. E quando a gente entra em donos dos meios de produção, a gente está querendo dizer pessoas que são donas de fábrica, pessoas que, por exemplo, têm uma grande quantidade de dinheiro no mercado de ações, que produzem através desses mercados. Ok? Essa é a luta de classe. Ela pode se derivar de várias formas. Bom, há muito tempo atrás, e o Enem pode trazer uma questão sobre isso, existia um movimento nas fábricas que quando os trabalhadores queriam um aumento de salário ou melhores condições de trabalho, eles pegavam alguns tamancos que eram feitos de madeira e jogavam nas engrenagens das máquinas. O nome desse tamanco era chamado de sabota. Eles pegavam esses tamancos e jogavam. Daí surgiu o termo sabotagem. Quando eles jogavam esses tamancos nas engrenagens, a máquina quebrava e no caso, o dono da fábrica, né, ele teria que parar a produção, ou seja, iria doer nele onde realmente dói, que seria no bolso, e teria que tentar atender às questões que eram reivindicadas pelos trabalhadores. Gente, quando a gente vai passar para aquele contexto de lá, o tio Marx ele explica da seguinte forma. Quando a gente fala sobre trabalhador, a gente está querendo falar sobre homens, mulheres e crianças. Ué, professor, como assim? Lugar de criança é na escola? É, mas naquela época a situação não era assim. Naquela época a criança era vista como um adulto, só que pequeno. Entendeu? E ela precisava trabalhar se ela quisesse ajudar. Ok? Bom, problemas sociais no Brasil. Gente, isso com certeza vai ser matéria de alguma questão. Bom, o que são problemas sociais no Brasil? Esses problemas eles podem aparecer de várias formas diferentes. Tivemos um problema de saúde pública recentemente, todo mundo aqui sabe o que é, e é um problema social do Brasil, onde as pessoas onde a saúde não conseguia comportar a quantidade, a demanda que estava precisando dela. Isso é um problema social. A fome é um grande problema social. É um problema social que vem através da economia, né? Então, a gente precisa ficar bem atento, observar
A sociologia, ela é, acima de tudo, a observação. É você não só observar a sua casa, mas sim o seu bairro, a sua cidade, para você entender como as coisas funcionam e o que acontece lá fora. Por mais que a gente esteja saindo agora do momento, dando início à saída de um momento pandêmico, a análise do social é muito importante para responder e entender quais são os problemas que a gente está passando atualmente. E esses problemas podem aparecer na sua prova do Enem através de questões, certo? Até mesmo um meme que fala sobre fome pode ser utilizado para você entender e até mesmo dissertar sobre o que ela representa. Bom, aqui a gente vai fazer um rápido exemplo para vocês sobre alguns contextos que eu trouxe agora nessa primeira parte da aula. A nossa primeira notícia é um vídeo, né, sobre o caso que aconteceu no Clube do Remo. Quem é aqui da cidade vai sacar o que é. Que foi, Remo denuncia caso de racismo contra o atacante Jefferson em jogo contra o Cruzeiro. Aí embaixo eles botaram aqui entre aspas o xingamento que chamaram ele de macaco. Olha só, um exemplo perfeito do que a gente estava comentando agora há pouco sobre racismo. Entendeu como é que o racismo se representa, como ele é uma forma de disseminação de ódio e o quanto isso é considerado por lei crime atualmente. Então aqui a gente tem um exemplo perfeito do que é o racismo, essa manifestação do racismo. Gente, o racismo ele pode acontecer em qualquer lugar, em shows, em jogos de futebol, em filmes, certo? Então a gente precisa sempre ficar atenta e até às vezes naquelas frases que por muito tempo ficaram presas no nosso vocabulário, podem sim ter um determinado conteúdo que é prejudicial, que insulta outra pessoa, entendeu? Então, vamos para a nossa próxima notícia. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas aqui tem: motorista gay ironiza preconceito de passageira e viraliza na web. O que a gente lembra sobre isso? Lembra da homofobia que eu estava conversando com vocês um pouco mais cedo? Lembra do movimento social do LGBTQIA+. Pois é, esse é um exemplo dos comportamentos ruins que eles estão combatendo. Do mesmo jeito que o movimento negro combate o racismo, o movimento LGBTQIA+, combate a homofobia. Então, por exemplo, vai que essa matéria acaba caindo no Enem para você analisar. De acordo com a matéria sobre o nosso querido motorista, vamos supor, essa matéria aparece na prova do Enem. E lá embaixo tem o seguinte comando: de acordo com os seus conhecimentos sobre movimentos sociais, qual movimento social luta para combater este tipo de preconceito? Aí tem lá, movimento negro, movimento ambiental, feminismo, movimento LGBTQIA+. Aí, meu querido, você já sabe que é um movimento LGBTQIA+. É só lá e puf, e depois com toda a atenção do mundo e puf no seu cartão resposta do Enem. A mesma coisa pode acontecer no caso do racismo, e chegar lá e explicar o que foi que aconteceu. Entendeu? Agora a gente vai ali para centenas de pessoas são atendidas por ação de direitos humanos no Guamá, em Belém. Certo? Gente, como isso cabe dentro dos direitos humanos? Você tem direito a ter registro, né? A ter um nome. Há muito tempo atrás, quando o tio de vocês ainda era novinho, provavelmente na idade de vocês, tinha um comercial que passava na TV que cantava: eu tenho nome e quem não tem, sem documentos eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento, sou cidadão. Olha que legal, olha que top que ensinavam pra gente naquela época. O que isso quer dizer para nós? E olha, eu não duvido nada se essa musiquinha um dia cair no Enem.
O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que através da nossa documentação, de um registro, eu acho que... Não, o meu não está aqui comigo agora, está em outro bolso. Ele nos reconhece como cidadão através dessas documentações. Certidão de nascimento, a identidade, o CPF. Aí a pessoa vem e fala assim, mas professor, ok, por que esses documentos fazem com que eu seja um cidadão? Porque a partir do momento que lá na sua certidão de nascimento, seu papai e sua mamãe, ou só sua mamãe, ou só seu papai, chegou lá e escreveu o seu nome e assinou tudo direitinho, você acaba de ser contemplado com todos os direitos e deveres que a cidadania te traz. A partir daquele momento, você já estava ciente de que quando você chegasse ali nos seus 5 ou 6 aninhos, você teria direito à educação. Se você precisasse ir no médico, no posto de saúde, pelo SUS, você tem esse direito através da sua cidadania. Se você precisar de um emprego e precisar da carteira de trabalho, você também tem esse direito por ser cidadão, né? E o direito, principalmente, é a educação. E isso é muito importante para nós que estamos aqui estudando e se esforçando para tirar uma boa nota no Enem. Essa notícia aqui é muito interessante e ela fala, inclusive, sobre questões internacionais. Gente, pode cair no Enem e fazer análise de questões históricas. Prestem muita atenção do que aconteceu com a retirada da tropa dos Estados Unidos. Ainda dá tempo de cair alguma coisa sobre isso, certo? Sobre a imigração. Lembram que há algum tempo atrás, várias pessoas fugiram da África para os países da Europa porque estava tendo uma guerra muito grande naquele período? Se vocês estão estudando ali na geografia ou lembram da história da África, a gente começa a entender como é que isso acontece. Aqui, olha, foto de pai e filhos feridos na guerra da Síria vence prêmio internacional. O registro foi feito pelo fotógrafo, acredito que seja Mohamed Aslam, e ganhou na categoria Foto do Ano. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar mais ou menos como é a foto. Não sei se eu necessariamente preciso descrever. Mas isso também é uma questão social e que pode cair, galera. Pessoal, como é que ela pode cair? Gente, a guerra ela não traz só danos físicos, mas ela traz danos psicológicos e danos sociais, econômicos, que podem ser até mesmo irreparáveis. Só que a grande questão aqui é justamente essa. É o quanto determinados países entram em conflitos graves e acabam, por sua vez, obrigando as pessoas que não são envolvidas neste conflito a fugir para outros países. Tá, pessoal, mas eu não me lembro de ter visto isso. Bom, até recentemente um grupo chamado Talibã tomou de volta um país que antes era deles e com a retirada dos Estados Unidos. Muitas pessoas que eram contra o Talibã começaram a fugir, a correr para os países vizinhos com medo. Muitas dessas pessoas acabam chegando em outros países e sendo recebidas com preconceito. Lembra lá que o tio falou de xenofobia? Pois é. Então, nessa questão, a gente pode entender o quanto a guerra provoca essa retirada, essa fuga, essa saída, este êxodo. Olha lá, lembra lá do êxodo rural que a gente falou lá na história, que o professor de história falou com vocês, logo quando o capitalismo já estava começando e a revolução industrial estava acontecendo? Hoje em dia, acontece a mesma coisa, porém por um motivo diferente. Hoje em dia, as pessoas não saem mais dos seus países em busca de uma vida melhor. Não somente por isso, mas também saem para escapar de guerras. São os refugiados, certo? E questões com refugiados podem sim cair no Enem. Gente, essas notícias que eu estou mostrando para vocês hoje, eu encontrei lá no oliberal.com. Bom, agora você pode ter um jornal direto no seu celular para poder acompanhar as notícias. Gente, uma coisa que é muito importante são as notícias de jornais, sejam elas no jornal em papel, sejam elas no jornal no seu celular. É muito importante que você leia.
O Enem, ele é uma prova de ensino médio que ele trata bastante de atualidades. Então, você precisa estar presente nisso. Lembra do que o tio falou sobre fake news? Não olha, não lê qualquer site. Vai atrás de fontes de informação éticas que te passem a notícia como ela é. Agora a gente vai falar um pouco sobre os clássicos da sociologia. Professor, o que é o clássico da sociologia? Bom, gente, a gente precisa entender que entre os clássicos da sociologia nós temos 4 grandes clássicos. Porém, a gente vê com muito mais facilidade 3 desses clássicos. E quais são eles, professor? Bom, nós temos Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, Émile Durkheim, que é a pessoa que institucionalizou a sociologia através do livro As Regras do Método Sociológico. Titio de Sociologia de você já deve ter comentado sobre isso. Max Weber, né, que também fala sobre a ação social, e o Karl Marx, que é muito visto. Vamos começar aqui com o Karl Marx, as teorias do Karl Marx. Galera, o Karl Marx ele tem muita teoria. Só que existem uns pontos específicos do estudo dele que costuma cair mais no Enem. Dentre eles, nós temos a questão do comunismo, certo? E da frente de batalha, no caso, de enfrentamento ao capitalismo. Só que, gente, uma coisa que o tio precisa explicar para vocês antes é uma diferença que existe entre socialismo e comunismo. É uma coisa que a gente precisa entender. Bom, vamos supor que um país tenha deixado de ser capitalista para ser comunista. Isso não é feito, segundo a teoria do Marx, do dia para a noite. Você não dorme capitalista e acorda comunista. Isto é um processo que leva anos e às vezes até séculos. É por isso que hoje em dia é muito difícil dizer que existe de fato um socialismo como tal Marx pensava, pois este processo que Marx dizia não aconteceu. Então, o socialismo ele funciona da seguinte forma. Ele é uma espécie de arrumar a casa. O socialismo vai reorganizar a sociedade para a chegada do comunismo, ok? Então, um embate que existia, por exemplo, ali na Guerra Fria, muitas pessoas falavam sobre comunismo, mas a ideia que a União Soviética tinha na época era a ideia ainda socialista. Eles ainda não tinham, de fato, atingido o comunismo como Marx pensava. Porque, gente, Marx pensava da seguinte forma. Quando ele fala lá no livro dele, proletários do mundo inteiro univos, o que ele está querendo dizer? Que se caso o comunismo fosse implementado, não poderia ser em um país ou outro, como é a nossa Constituição Mundial atual. A maioria é capitalista e uma minoria é socialista, mas sim no mundo inteiro para que desse certo de fato. No caso do Marx, enquanto houvesse um país capitalista e enquanto a luta de classes continuasse existindo, não seria o comunismo. Marx pensava no comunismo como um sistema mundial, galera. Não era um sistema de países, mas sim um sistema mundial, certo? Então você entende o socialismo como um sistema de transição, certo? Ele é um sistema de transição. É possível que caia outras teorias também como o anarquismo, mas o anarquismo ele é um pouco mais bruto. O anarquismo ele é uma outra teoria de outro estudioso que pouco cai quando a gente vai fazer a prova do Enem, certo? Outro conceito do Marx é a mais-valia. Gente, vocês lembram o que é mais-valia? A gente vai passar um resumo rapidinho. Mais-valia é o lucro em cima de algo que foi produzido por uma mão de um trabalhador. Professor, não entendi. Ok. Vamos supor que nós temos um colega chamado José. E o José trabalha numa fábrica de tênis.
o José ganha por tênis feito R$5. Ok? José ganha R$5 por tênis feito. Vamos supor que o José ganhe R$5 por tênis e ele faz 50 tênis. Tirando R$10 de gasto de produção, lembra do que o tio estava falando agora há pouco sobre os meios de produção? Vamos somar aí um gasto total de R$10. Então, R$10 custo material, R$5 custo trabalho do José. Ok até aí? Ok até aí. Só que este tênis é vendido a R$100. Então, se você pega R$100, tira os 10 de produção e os 5 que foi pago para o José, o resto que sobra é o lucro, é a mais-valia, é o ganho que se tem em cima da produção. Ok? Tudo certo na mais-valia? Então, vamos lá. Weber ou Weber. Gente, o Weber ele tem uma teoria interessante. Ele se diferencia bastante do Durkheim, que a gente vai ver daqui a pouco. O Weber ele trabalha na ação racionais com relação a fins, objetos e a valor, crença. Não entendi, professor. Como é que isso acontece? Lembra daquele tênis que o José produziu e que vai custar R$150 lá na loja, dependendo do tamanho da alta do dólar? Bom, vamos supor que você quer aquele tênis. Você almeja aquele tênis. Você deseja aquele tênis. Você está literalmente afim dele. O que você vai fazer para poder ter aquele tênis? Ah, professor, vou economizar. Pois é, você vai economizar. Você vai dar uma seguradinha no seu cinema, você vai dar uma segurada na sua lan house, você vai guardar o troco do pão, você vai fazer o que der para fazer. Então, o que vai acontecer? Em um determinado momento, você vai conseguir comprar o seu tênis. Isso é a sua ação com relação a fins, a objetos. Você quer algo ali e você vai atrás daquilo. Muda o seu próprio dia, muda a sua rotina para aquilo, certo? E com relação à crença, a valores, gente, vamos voltar lá para a questão da religião. A nossa crença tem valores. Por exemplo, vamos usar aqui a crença cristã. Existe um mandamento que diz não roubarás. Ok, você não vai roubar porque é errado. É uma questão da crença, certo? Então, às vezes, você faz alguma coisa pelo que você acredita. Professor, também não entendi. Bom, já viram aquelas galeras, aquele pessoal, aquele grupo que se reúne para fazer uma grande panela de sopa e dá essa sopa para os mendigos? Professor, eu já vi. Pois é uma ação social com relação à crença, a valores, a ajudar, certo? E a gente passa para a próxima questão, ação social afetiva. Professor, o que é ação social afetiva? A ação social afetiva é aquela ação que provém do afeto, como o próprio nome já diz. Ela perpassa pela questão do carinho, do afeto que você pode ter com uma pessoa ou não. E a tradicional? A tradicional é por meio de tradições. Eu não sei se muitas pessoas ainda têm essa tradição, mas na minha época, quando eu era mais ou menos da idade de vocês, eu não saía de casa sem tomar a bênção da minha avó. Isso é uma ação social tradicional. Você faz porque foi ensinado a fazer pela sua avó, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, e assim durante a geração. Bom, galera, continuando aqui, vamos dar mais umas dicas para vocês sobre Durkheim. Pensa bem na questão do positivismo e do fato social, galera. Lembra das características do fato social que o tio de sociologia de você já deve ter falado sobre o fato social e sobre o conceito para Durkheim de que a sociedade é como um grande corpo humano. Todos os fatores da sociedade precisam funcionar bem para que a sociedade funcione de forma adequada. Gente, Zygmunt Bauman é um teórico recentemente novo. Ele debate sobre amor, sobre segurança, sobre medo.
é muito bom vocês darem uma procurada e ler um pouquinho. Os livros do Zygmunt Bauman, eles são bem acessíveis. Aconselho vocês a lerem o Amor Líquido e Modernidade Líquida. Isso vai ajudar muito na hora de vocês entenderem como escrever a sua redação. Redes sociais, muito importante. O quanto elas podem ser prejudiciais para nós e o quanto elas podem nos ajudar. Olha nós aqui conversando numa rede social, mas é nas redes sociais também que se espalham as fake news, certo? Família contemporânea. Como é formada a família hoje? É só um pai, uma mãe e os filhos? Será que também não são duas mães, dois pais, um pai só, sem a mãe? Então é bom você se atentar às configurações de família e como elas são trazidas na sociedade atualmente, ok? Bom, aqui sobre a política vai cair coisa interessante, galera. O que é política? A arte de conviver em sociedade. Lembrem-se disso. Raramente no Enem cai textos expressando a política atual do país, mas sim textos antigos falando sobre o que é política. Então, espera aí que vem Aristóteles, vem Platão, certo? Democracia, que é o nosso atual regime, né? Ditadura militar, que é o que o tio de história vai falar com vocês daqui a algum tempo, certo? Mas lembre-se desse conceito que cai da ciência política, a ditadura militar, certo? Contratualismo e o conceito de sociedade. Gente, sociedade ela é algo plural. Como assim, professor? Numa próxima aula a gente vai entender o que é a pluralidade da sociedade. Bom, galera, e agora a gente vai falar um pouco sobre as questões da ciência política, certo? As questões da ciência política, elas podem, a gente vai dar só uma passada assim, inicial por elas, porque outras disciplinas como filosofia e história, elas também abordam esses pontos. Então a gente vai começar só falando um pouco sobre o conceito de sociedade. Gente, o conceito de sociedade, ele pode ser visto lá, como vocês vão ver na área da filosofia, através dos contratualistas. Dentro da sociedade, envolve os conceitos sobre o que é política, sobre o que é a ditadura, sobre o que é o nepotismo, sobre os três poderes. Todos esses conceitos permeiam as questões filosóficas e históricas da sociedade. Mas, gente, o que vocês precisam entender sobre sociedade é um grande quebra-cabeça de questões que envolvem um determinado povo. Nossa, professor, que estranho. Pois é. A sociedade, ela é de fato quando todos nós moramos e nos unimos e temos um tipo de relação uns com os outros. Essa relação social que você tem, por exemplo, com os seus pais, também faz parte da sociedade, com os seus amigos, com as pessoas que não estão no seu meio familiar ou no seu meio de amizade. Isso é relação social, ok? Agora a gente vai para uma parte muito importante, galera. Como isso vai te ajudar a fazer a redação? Professor, eu estou confuso, eu não sei como é que se faz uma redação usando a sociologia. Galera, é simples. Apesar de não parecer, é bem simples. A sociologia, ela tem o objetivo de te fazer questionar, ela te faz analisar algo, certo? Vamos lá. Quando eu, que também já fiz a prova do Enem assim como vocês, fiz uma redação e o assunto da minha redação foi sobre publicidade infantil, a sociologia me ajudou a entender qual é o impacto que a mídia tem nas crianças e como a publicidade infantil pode afetá-las de forma positiva ou negativa. É assim que a sociologia ajuda você. Ela ajuda você a entender melhor como as coisas funcionam, a entender e ter argumentos para tal. Bom, vai que de repente cai na sua redação um tema sobre meio ambiente. Pô, professor, o que eu vou falar sobre meio ambiente? Através de você ler notícias de jornais, você se informar e entender a crítica que a sociologia traz, você pode pensar em diversos pontos que podem ser abordados no Enem, como, por exemplo, a demarcação de terras indígenas, o desmatamento, a força dos movimentos sociais. Lembrem-se, gente, o Enem ele é uma prova que, por mais que ele seja objetiva e a redação seja, em teoria, com poucas linhas, eu sei que
para alguns 30 linhas é muito, mas você precisa ser sucinto no seu diálogo e ser certeiro. Então, através da sociologia, você consegue filtrar melhor as informações. Gente, com certeza vai cair um tema que tem cunho social. É muito difícil não cair um tema que tenha um cunho social. Pode ser que não seja um tema tão badalado quanto movimentos sociais ou desmatamento, mas vamos supor que caia um tema sobre alcoolismo no trânsito. Olha só o quanto a gente pode analisar isso. A gente pode analisar da forma de que existem leis, certo? Lembra do que o tio Durkheim falou lá sobre o fato social, que as leis são fato social, certo? Quando você vai lembrar do tio Durkheim, você vai lembrar que as leis fazem parte do processo de fato social. Aí você vai lembrar, caramba, as leis elas são feitas para nos proteger, inclusive de nós mesmos. E quando eu falo nos proteger de nós mesmos, você lembra de quem? Lembra lá do Locke? Gente, eu estou falando Locke, mas não é o Locke da série. É o Locke teórico da filosofia, ok? O homem é o lobo do próprio homem. Vamos lá, não vamos de repente botar alguma coisa, não, porque o Locke é o irmão do Thor. Gente, não é isso. É outro Locke, tá? Mas ele vai te ajudar a entender por que as leis são necessárias na sociedade, certo? E se de repente cai sobre feminicídio? Olha lá, lembra o que eu falei sobre movimentos sociais? Lembra o que eu falei sobre feminismo? Lembra o que a gente fala às vezes sobre violência na construção da sociedade? Então, gente, através da sua análise, a sociologia ela vai te trazer uma análise para você conseguir entender como o tema da sua redação pode ser resolvido. Lembrem-se que a sua redação, através da sociologia, pode ser interdisciplinar. Você pode usar a história, a filosofia, você pode usar a literatura, tudo isso interligado. Então, a sociologia ela serve como uma ferramenta para te ajudar a escrever a sua redação. Bom, gente, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que tudo tenha ficado claro na cabecinha de vocês. E eu espero de coração que vocês façam a prova do Enem com toda a confiança e que tirem ótimas notas. É isso que todo professor deseja para os seus alunos. No mais é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, falou!